Fala, nação rubro-negra! Chega mais porque o vídeo de hoje tá fervendo de informação. Tem resposta do Flamengo pro Cristiano Ronaldo, tem bastidor da tentativa frustrada de contratar Memphis Depay, tem detalhes sobre a classificação suada pras oitavas da Libertadores. E ainda tem aquela lista de possíveis pedreiras que o Mengão pode encarar na próxima fase. Então cola comigo porque tem muita coisa pra gente comentar. Vamos começar falando da classificação. Mesmo com toda a instabilidade, o Flamengo garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores. Não foi do jeito que a torcida esperava aquela atuação de encher os olhos e meter goleada. Não! Foi um suado 1-0 contra o Deportivo Táchira no Maracanã. O suficiente para carimbar a vaga, mas longe de empolgar. O Flamengo terminou em segundo lugar no grupo, que terminou embolado com 3 times somando os mesmos 11 pontos. O LDU ficou em primeiro no saldo de gols, o Central Córdoba acabou em terceiro e o Mengão ali no meio em segundo. O jogo foi truncado. O Táchira encheu a área de jogadores, dificultou demais, mas no fim das contas valeu a classificação. Agora, meus amigos, começa um novo campeonato. Oitavas, quartas e semifinal é outro clima, é outra pegada. E olha, tem muita pedreira vindo por aí. Os possíveis adversários do Flamengo são Estudiantes de La Plata River Plate, LDU de Quito, São Paulo, Racing Internacional Palmeiras e Vélez, 4 argentinos, 1 equatoriano e 3 brasileiros. E é aquele esquema, o segundo jogo é fora, de casa. Então já vai pensando aí se você pudesse escolher qual desses times você gostaria de ver o Flamengo enfrentando. Comenta aí porque sua opinião conta demais. E já que a gente tá falando de bastidores, se liga nessa Carlo Ancelotti. Esteve no Maracanã acompanhando tudo de pertinho? O técnico da seleção brasileira ficou na tribuna colado na galera da imprensa observando cada detalhe. Inclusive, durante o hino, ele analisava com atenção o Wesley, o Gerson, o Léo Ortiz e o Alexandro. Provavelmente o Alexandro ele já conhece dos tempos de Europa, mas os outros parece que ele estava mesmo de olho para avaliar. Só que vamos combinar, o jogo de ontem não foi exatamente um cartão de visitas brilhante, né? Apesar disso, vale destacar a atuação de Varela, que jogou improvisado no meio e foi muito bem. Léo Ortiz também foi importante, fez o gol da vitória e mostrou presença. E olha essa história, o Memphis Depay chegou a se oferecer para o Flamengo? Pois é, o cara tava afim de vestir o manto sagrado, só que aí veio o balde de água fria. Os valores pedidos foram simplesmente surreais. 2 milhões de reais por mês limpos sem impostos. Isso daria quase 25 milhões de reais com todos os encargos. Fora isso, ele queria mais 4 milhões de euros só de luvas. No total, o contrato de 2 anos e 3 meses teria um custo mensal de até 4 milhões de reais. A diretoria do Flamengo caiu para trás? Com a grana que se gastaria com o Depay, dava para fechar com o Alcaraz, o Alexandro e o Michael juntos. Aí não teve como avançar. Apesar disso, o empresário que intermediou tudo disse que a preferência do jogador era mesmo o Flamengo. Até tatuagem do Cristo Redentor ele tem na barriga, mas querer jogar aqui e aceitar a realidade financeira do clube são coisas bem diferentes. E para fechar com chave de ouro, a novela Cristiano Ronaldo. Essa semana, o dirigente José Boto falou sobre os rumores de que o camisa 7 quer jogar o Super Mundial e estaria mirando o Flamengo. A resposta foi clara, o clube não pretende contratar um jogador apenas para disputar esse torneio. O Flamengo tem objetivos maiores. Tem campeonato brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Libertadores. Não faz sentido trazer alguém do peso de Cristiano Ronaldo só para um torneio curto. Agora, se ele quisesse ficar 1 ano e meio até o fim de 2026, aí a conversa poderia ser outra. Mas, por enquanto, a posição do clube é essa, nada de contratações pontuais só para o Super Mundial. O projeto é maior. E olha, meus amigos, quando a gente fala do Super Mundial, não tem como não pensar no tamanho da responsabilidade que o Flamengo carrega. Um torneio que vai reunir os gigantes de cada continente num formato que promete mudar completamente a dinâmica das competições internacionais. E é justamente por isso que a diretoria tá tão cautelosa. Ninguém quer fazer loucura, ninguém quer trazer medalhão por causa de um torneio só. O pensamento é de longo prazo. O Flamengo quer montar um elenco competitivo que dure, que tenha o fôlego para brigar em todas as frentes. Por isso que nomes como Cristiano Ronaldo ou Memphis Depay
por mais tentadores que sejam, só entram na conversa se for para um projeto consistente de médio a longo prazo. Mas aí a gente olha para o campo e vê que ainda tem muita coisa para ajustar. O jogo contra o Táchira deixou isso muito claro. Um time travado com dificuldade para furar uma defesa bem fechada e que ainda precisa melhorar. E muito a criatividade no terço final. A galera da arquibancada sentiu isso. O Maracanã estava cheio, a torcida apoiando o tempo todo. Mas o que se viu dentro de campo foi um Flamengo nervoso, previsível e sem aquele brilho que a gente se acostumou a ver nos últimos anos. Não adianta ter posse de bola se não consegue criar chances reais. E é aí que entra o trabalho do Tite. Ele precisa encontrar variações táticas, reposicionar jogadores, talvez até repensar algumas peças no time titular. Porque agora é mata-mata, é jogo grande, e qualquer vacilo pode custar caro. Inclusive, essa oscilação do time tem sido um dos principais pontos de discussão entre os torcedores. Tem gente pedindo mudanças drásticas, outros apostando na continuidade. Mas a verdade é que ninguém quer passar sufoco. O torcedor quer ver o time jogando bem, dominando, se impondo, ainda mais com possíveis adversários de peso vindo por aí. Pega um River Plate, um Racing, ou até mesmo o Palmeiras nas oitavas e... pronto, é decisão desde já. É por isso que cada detalhe conta, cada escolha do técnico pesa, e o momento é de cobrança sim, mas também de apoio e paciência. O elenco é bom, tem qualidade, mas ainda não mostrou todo o seu potencial. E já que estamos falando de elenco, vale a pena destacar a movimentação nos bastidores. O Flamengo está ativo no mercado. Já trouxe o Alcaraz, que é um jogador jovem, versátil com boa chegada na área. O Alex Sandro também chega com bagagem europeia, rodagem de sobra, e pode ser uma peça importantíssima, tanto na lateral quanto ajudando na experiência do grupo. E o retorno do Michael, esse sim foi um pedido direto da torcida. Um jogador que caiu nas graças da nação sempre entrega raça e intensidade e aquele drible curto que quebra a marcação. Esses três juntos já mostram que o Flamengo não tá parado. Tá se mexendo, analisando o que precisa ser feito e trazendo nomes que podem realmente ajudar. Agora, claro, o torcedor olha para o banco e se pergunta, será que dá para sonhar mais alto? Porque quando surgem rumores como o de Cristiano Ronaldo ou Memphis Depay, o imaginário coletivo vai lá para cima. A galera já começa a sonhar com golaço com o Maracanã lotado com camisa vendida em todo canto. Só que futebol também é planejamento. E a diretoria vem batendo nessa tecla, não adianta trazer estrela se o custo for desestabilizar a folha salarial ou criar um problema financeiro lá na frente. O torcedor que já viu outros clubes quebrando por causa de contratações sem pé nem cabeça, entende. Mas que o coração dispara quando escuta certos nomes, isso dispara. E falando em bastidor quente, não tem como não lembrar do que aconteceu no Maracanã na última partida. O Ancelotti ali de perto observando tudo foi um dos grandes assuntos da noite. O cara tava atento, monitor ligado e de olho em jogadores que podem, quem sabe, vestir a amarelinha no futuro. O Gerson, por exemplo, já foi convocado, mas ainda busca se firmar. O Wesley é um garoto que tem chamado a atenção e o Léo Ortiz tem sido um dos zagueiros mais consistentes da temporada. São nomes que, se conseguirem manter o nível, podem sim entrar no radar da seleção brasileira de forma definitiva. Mas sabe o que também chamou atenção naquele jogo? A pressão que se criou em cima do time. A expectativa era de goleada de espetáculo. E quando isso não acontece, o clima pesa. O torcedor já começa a questionar tudo. Preparação física, esquema tático, até a postura dos jogadores. E é nessas horas que os líderes do elenco precisam aparecer. Jogadores como Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson, que têm experiência e voz dentro do grupo, precisam chamar a responsabilidade. Mostrar que o momento é delicado, sim, mas que existe qualidade suficiente para virar a chave. A Libertadores, meus amigos, é traiçoeira. A gente já viu o time que passou em segundo e foi campeão. Já viu o favorito cair nas oitavas. Então não dá para ficar preso ao desempenho da fase de grupos. O que importa agora é jogar cada partida como uma final. E se o Flamengo quiser levantar a taça de novo, vai ter que mostrar personalidade, saber jogar fora de casa e principalmente matar o jogo quando tiver a chance. Porque Libertadores não perdoa quem vacila. E tem mais, enquanto tudo isso acontece, o Campeonato Brasileiro segue rolando. E a tabela não espera ninguém. Não dá para focar só na Libertadores e deixar o Brasileirão de lado. São pontos importantes, é ritmo de jogo, é consistência. Ainda mais num torneio longo que exige regularidade e elenco forte. O Flamengo
sabe disso. O torcedor sabe disso e é por isso que a cobrança por desempenho continua, independentemente da competição. E sobre a situação do Corinthians, que também envolveu o nome do Memphis Depay, a gente precisa falar. O clube paulista vive uma turbulência política gigantesca e isso acaba afetando o mercado. Depay chegou a ser oferecido por lá, mas a situação interna complicou tudo. O Flamengo, por outro lado, vive um momento de mais estabilidade administrativa. E isso pesa na hora de atrair jogador. O projeto é sólido, o clube paga em dia, tem visibilidade internacional e é um dos poucos da América do Sul que ainda consegue competir financeiramente com mercados maiores. Mas mesmo com tudo isso, o clube não vai se arriscar com salários fora da realidade. Por mais que a tentação seja grande, o planejamento vem em primeiro lugar. E enquanto o mercado gira, o Flamengo vai construindo passo a passo a sua jornada em mais uma temporada recheada de desafios. O sonho do torcedor é, claro, ganhar tudo. Levantar taça, jogar bonito, calar críticos. E por mais que o caminho seja longo e cheio de obstáculos, uma coisa é certa, esse clube sabe como se reinventar. Quando muita gente acha que o Flamengo está em baixa, ele ressurge. Quando parece que o time está perdido, ele cresce nos momentos decisivos. E é isso que faz essa torcida acreditar até o último minuto. Agora é esperar o sorteio das oitavas, saber quem vem pela frente e se preparar. Porque seja quem for, o Flamengo vai ter que entrar com sangue nos olhos, com raça, com vontade de mostrar que o gigante da Gávea segue firme na briga. Com reforços chegando elenco qualificado e uma torcida que não abandona nunca esse time tem, tudo para buscar mais uma vez o topo da América. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Nos bastidores do futebol, um rumor começa a ganhar força e pode movimentar o mercado na próxima janela de transferências. Georgian de Arrascaeta, o meia uruguaio que tem sido peça fundamental no meio-campo do Flamengo, estaria na mira de um gigante europeu interessado em contratá-lo? A possibilidade, ainda não confirmada oficialmente, já provoca agitação entre torcedores, dirigentes e especialistas do esporte, que veem no jogador um talento valioso para reforçar equipes de ponta na Europa. Arrascaeta, desde que chegou ao Flamengo em 2019, se consolidou como um dos principais armadores do futebol brasileiro. Sua visão de jogo, capacidade de passe e gols decisivos lhe garantiram status de ídolo no clube carioca, além de despertar interesse internacional. Com contratos e negociações sempre sigilosas, a movimentação que envolve o atleta agora surge como um burburinho natural para quem acompanha de perto o futebol sul-americano e europeu. Embora o Flamengo tenha demonstrado interesse em manter seu principal meio-campista, a pressão financeira e o desejo do jogador em buscar novos desafios podem influenciar o desenrolar dessa história. Na Europa, clubes tradicionais que enfrentam dificuldades na construção de um meio-campo criativo estariam avaliando a Arrascaeta como uma solução que une técnica apurada e experiência em competições de alto nível, como a Copa Libertadores. A janela de transferências, que abre em breve, promete ser o momento ideal para que essas conversas avancem, caso as partes envolvidas encontrem terreno comum. Vale lembrar que o Flamengo nos últimos anos tem sido um dos clubes que mais geram jogadores para o futebol europeu, e a saída de Arrascaeta seria mais um capítulo dessa tendência. Entre os rumores mais fortes está o interesse de um clube que tradicionalmente disputa títulos nacionais e internacionais e que busca reforços para a próxima temporada com jogadores capazes de decidir jogos e elevar o padrão técnico do time. Embora o nome da equipe não tenha sido oficialmente divulgado, as informações apontam para uma proposta que poderia surpreender não só o Flamengo, mas também a torcida rubro-negra, que acompanhou a evolução do uruguaio de perto. Se o divino transferência acontecer, será mais uma oportunidade para Arrascaeta mostrar seu futebol em um dos palcos mais desafiadores do planeta. Enquanto isso, dentro do Flamengo, a direção monitora a situação e tenta manter o equilíbrio entre o desejo do atleta e os interesses do clube. A permanência de Arrascaeta significaria manter um dos principais alicerces do time, que vem conquistando títulos importantes no cenário nacional e continental.
Por outro lado, uma eventual venda traria recursos para a reestruturação do elenco e investimentos futuros. A torcida, sempre apaixonada e atenta, segue de olho em cada movimento, na expectativa de que o mito uruguaio continue brilhando no Maracanã ou que ele embarque para a Europa e inicie uma nova etapa em sua carreira. Enquanto, resta acompanhar os desdobramentos desse rumor que agita o futebol brasileiro. A possibilidade de Arrascaeta deixar o Flamengo para jogar na Europa é real e pode se concretizar nas próximas semanas. Em meio a especulações, a certeza é que o meio-campista segue sendo um nome de peso no mercado e que sua decisão terá impacto direto no futuro do clube e na própria trajetória de um dos jogadores mais talentosos da América do Sul. Seja permanecendo no Brasil ou cruzando o Atlântico, Arrascaeta continuará sendo uma figura que mexe com paixões e expectativas no futebol. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão. Raiz! Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!